Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. Este vídeo foi gravado a pedido das professoras Deise Kauper e Jardiele Martins. Elas se encontram nesse momento realizando o curso pós-graduação em nível doutorado, frequentam a disciplina no programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, disciplina essa ministrada pela professora Zenória Campos Figueiredo, a quem eu mando o meu grande abraço, e elas foram incumbidas no âmbito da discussão específica da temática dessa disciplina, elas foram incumbidas de fazer um aprofundamento, de destrinchar, de estudar e de apresentar à turma a discussão contida nesse artigo. E esse artigo é resultante de um trabalho de mestrado defendido em 2013 pelo nosso orientando, o Rubens Antônio Gurgel Vieira, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Há também um outro vídeo em que ele aborda essa mesma discussão, e eu deixo aqui para vocês o link para que vocês possam acessar este vídeo. E é interessante dizer para vocês que o Rubens se interessou em investigar quem é o professor, quem é a professora que atua com as disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura em Educação Física, por ele ser um egresso de um desses cursos da região de Sorocaba, onde ele fez a investigação. Sorocaba é uma região bastante pujante aqui do interior do estado de São Paulo. O Rubens, à época, era professor da rede estadual e, ao ingressar no mestrado, obviamente, ele estava perspectivando o trabalho no ensino superior. Atualmente, o Rubens é professor da Universidade Federal de Lavras, atua lá no curso de licenciatura em Educação Física. Então, é importante dizer para vocês que naquele momento o que nos moveu foi entender quem era esse professor, quem era essa professora que atuava com as disciplinas pedagógicas. Portanto, o objetivo da pesquisa, que está aí muito bem descrito no artigo, é investigar o processo de construção identitária de docentes que atuam em cursos de licenciatura em Educação Física. E, para tanto, adotou-se como método a história oral. Como vocês sabem, a história oral é um processo de produção, de narrativa, de registro de uma narrativa de um determinado sujeito, participante da pesquisa, e que é incitado a descrever o seu percurso, é incitado a tentar situar, no caso específico, como ele vai se tornando professor ou professora nas disciplinas pedagógicas, nos cursos de licenciatura na região de Sorocaba. Então, estes professores e professoras foram convidados a apresentar a sua perspectiva da própria trajetória. Então, o que nos interessa, ou o que interessa ao investigador que faz um trabalho baseado na história oral, não é identificar a verdade ou identificar os fatos reais, etc. O que interessa é compreender como que o sujeito, como que aquele que está participando do estudo analisa, relata, narra a sua própria trajetória, o seu próprio percurso, ou seja, quais são os significados que ele ou ela atribuem àquilo que lhes aconteceu e aquilo que, na opinião deles, contribuiu para produzir as identidades, ou seja, tornar-se as pessoas que eles são. E este material, depois de transcriado, ou seja, é uma transcrição que conta com a participação do entrevistado, da entrevistada. Esse material, depois de transcriado, ele foi confrontado com os estudos culturais. E aí há que se fazer alguns destaques. Então, os estudos culturais é um conjunto bem amplo, bem diversificado de conhecimentos, de análises e reflexões do social. E os estudos culturais, eles trabalham com uma concepção bastante específica de cultura. Então, para os estudos culturais, a cultura é esse campo de disputas pela validação dos significados.
E os estudos culturais, eles se preocupam muito com a discussão da produção da identidade, ou seja, interessa aos estudos culturais entender por que determinadas coisas, determinados fatos, determinadas pessoas, determinadas profissões, determinadas ações são produzidas de uma certa forma e não de outra. E porque essa produção que se dá dessas pessoas as coloca numa certa posição de sujeito e não em outra posição de sujeito, evidentemente, quando estamos falando de pessoas, né? Então, se a gente fizer aqui uma rápida digressão e pensar na educação física, ou seja, qual é a identidade atribuída à educação física? Por que pensamos a educação física da maneira que pensamos? Por que dizemos a educação física da maneira que dizemos e por que fazemos a educação física da maneira que fazemos? Para os estudos culturais, tudo isso está interrelacionado, ou seja, a nossa maneira de pensar a educação física tem a ver com a maneira como nós dizemos, narramos, falamos da educação física e tem a ver também com a maneira como nós fazemos a educação física. Então, o mesmo raciocínio vale para as pessoas, né? Ou seja, ao pensar quem é o professor, quem é a professora que atua nos cursos de licenciatura em educação física, ou seja, por que eu vou pensando esse professor dessa forma, por que eu vou dizendo esse professor dessa forma e por que ao pensar e ao dizer esse professor dessa forma, eu vou lidando com ele também de uma determinada maneira. Para os estudos culturais, esse processo todo de produção da identidade, ele é baseado especificamente, né, na influência da cultura e, obviamente, na influência da linguagem, né? Ou seja, a maneira como nós discursamos as coisas do mundo vão atribuindo identidades às coisas do mundo. A maneira como nós discursamos a docência, nós vamos atribuindo uma identidade à docência. Então, nesse sentido, a cultura ela tem aspectos epistemológicos, é a maneira como nós concebemos a cultura, e a cultura, como vocês bem sabem, ela pode ser concebida de várias maneiras, e nós estamos trabalhando aqui com a concepção dos estudos culturais, e a cultura ela também tem aspectos substantivos, ou seja, ao conceber a cultura de uma determinada maneira, como nós efetivamos as práticas culturais. E aí, entendendo que todas as práticas sociais são, na verdade, práticas culturais. É nesse emaranhado constituído pelos aspectos epistemológicos da cultura e pelos aspectos substantivos da cultura que nós vamos construindo as identidades. Então, esse processo de construção da identidade, como já foi dito, ele se dá a partir dos discursos que vão posicionando as coisas do mundo de uma determinada maneira, discursos esses, obviamente, que são influenciados pelos aspectos epistemológicos da cultura e pelos aspectos substantivos da cultura. E o artigo, que na verdade, né, ele é um subproduto da dissertação, na dissertação essa discussão está muito mais alongada, eu convido vocês a conhecerem a dissertação, está disponível no site do grupo para download. O artigo ele vai fazer um paralelo entre esta concepção de cultura e a experiência curricular. Então, na verdade, para os autores dos estudos curriculares que trabalham a partir do referencial das teorias pós, em específico dos estudos culturais, o currículo ele é uma prática de subjetivação. O currículo ele também constitui identidades. O currículo constitui identidades docentes e identidades discentes. Então, a maneira como nós concebemos, no caso, a educação física e a maneira como nós efetivamos as aulas de educação física da escola, nós, enquanto professoras e professores, isso vai nos constituindo professores e professoras de educação física de uma certa maneira. E isso, evidentemente, vai influenciando e vai constituindo as identidades dos discentes e das discentes de uma certa maneira. Então, se nós fizermos, por exemplo, uma educação física baseada no ensino esportivo, e se nós, ao final de cada período letivo, bimestre, trimestre, semestre ou ano, se nós realizarmos campeonatos internos, etc., etc., e se nós premiarmos aqueles que são vencedores nesses campeonatos, nós vamos produzindo uma identidade da educação física, ou seja, os estudantes vão acessando uma identidade da educação física, ao mesmo tempo que os estudantes vão se produzindo sujeitos nesse processo, ou seja, eles vão aprendendo nessas aulas
que o que é ser bom, o que é ser boa, né? o que é ser uma boa estudante em educação física, o que é ser um bom estudante em educação física, evidentemente, nesse ensino esportivo, é alguém que corresponde àquilo que é solicitado, é alguém que executa bem aquilo que é solicitado, é alguém que vence essas competições ou, no mínimo, desempenha de acordo com os padrões que são ali desejados, almejados pelo professor, pela professora. Então, o currículo, ele também tem um aspecto, uma discussão, no caso da educação física, né, ele teria uma discussão conceitual a respeito das concepções de educação física, e o currículo também tem uma maneira como essas concepções se materializam, ou seja, a maneira como essas concepções elas se efetivam na prática. Então, diante disso, ou seja, diante dessa discussão, esse é o referencial que permitiu a análise das entrevistas da história oral, né, dos professores e professoras que participaram do estudo, permitiu a análise da transcriação dessas entrevistas, foi possível perceber dois movimentos muito importantes, né? Então, olhando exclusivamente para as análises, agora, foi possível observar que esses professores, ao longo da sua formação, esses professores, ao longo da sua experiência mesmo enquanto docentes, eles acessaram prioritariamente discursos baseados nas teorias curriculares acríticas, não críticas do componente. E aqui o artigo trabalha com a noção de currículo não crítico ou currículo acrítico, currículo crítico e currículo pós-crítico de Tomás Tadeu da Silva, noção essa que, como vocês sabem, foi apropriada nas obras aí do GPF, do Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, e que veio fazendo um paralelo entre essa discussão das teorias não críticas, críticas e pós-críticas da educação, do currículo, melhor dizendo, e as teorias curriculares não críticas, críticas e pós-críticas da educação física. Então, a pesquisa, a análise, a partir do referencial dos estudos culturais, a análise das entrevistas, mostrou que esses professores foram, na maior parte da sua trajetória e na maior parte do conjunto dos professores, eles foram subjetivados pelos discursos da educação física esportivista, da educação física desenvolvimentista, da educação física psicomotor, do currículo psicomotor da educação física, menos do currículo crítico da educação física e bem menos do currículo pós-crítico ou cultural. Então, esses professores, ao terem acessado prioritariamente esses currículos, eles também vão se tornando, esses discursos curriculares, eles também vão se tornando professores que são produzidos a partir desses discursos curriculares. Acontece que um fenômeno identificado no estudo é que esses professores eles não acessaram exclusivamente um discurso curricular. Ao longo da sua trajetória, não só eles acessaram mais de um discurso acrítico, ou seja, interagiram com o discurso do ensino esportivo, do ensino do currículo desenvolvimentista, do currículo psicomotor, né, e do currículo da educação para a saúde. E aí eles não têm muita clareza o que é o que, como isso acontece, né, o que distingue um do outro, e muitos na sua entrevista, muitos na maneira como vão narrando a própria trajetória, vão misturando, vão promovendo uma hibridização discursiva, né, que é um outro conceito importante lá dos estudos culturais. Então, na verdade, o que esses professores fazem, o que essas professoras fazem, aí, claro, uma vez atuando no ensino superior, é trabalhar com um pouquinho de cada coisa, né? Ou seja, muitas vezes baseados num discurso que também circula na nossa área, que o importante é pegar o que tem de bom em cada uma das propostas, né? Ou seja, como vocês sabem, em muitos trabalhos, né, que o GPF vem desenvolvendo, nós fazemos uma crítica a essa visão, né? Porque estas propostas de educação física, elas têm referenciais epistemológicos distintos, e essas propostas de educação física, elas também apresentam propostas de intervenção, ou seja, encaminhamentos pedagógicos distintos.
Então, é impossível você alcançar determinados objetivos pedagógicos se cada dia ou cada mês, ou você, né, vai trabalhando com mais de uma perspectiva ao mesmo tempo. Ou seja, é absolutamente impossível que você faça um trabalho científico, um trabalho baseado na ciência, ou seja, uma intervenção qualificada, que é o que se espera de alguém que frequenta e que conclui um curso de ensino superior. É absolutamente impossível que isso aconteça. Em algumas narrativas produzidas pelos professores, ainda há uma questão ainda que o importante é a ludicidade, o importante é né, que na escola, ele está formando pessoas para atuar na escola. Então, que na escola seja promovida a saúde, que na escola seja promovida atividades que envolvam as crianças, o brincar, etc, etc, etc. Ou seja, há uma confusão discursiva. Na dissertação, o Rubens usa uma expressão muito interessante, né? Ele vai falar de alquimia, né? Ou seja, há uma alquimia, há uma mistura muito grande, há uma miscelânea de discursos que vão caracterizando a identidade desse professor, dessa professora. Então, é muito interessante porque o trabalho é realizado, as entrevistas aconteceram em 2011, 2012 e 2013, uma parcela, e nós estávamos num momento assim de bastante efervescência social, né? Ou seja, um movimento um pouco diferente desse que nós vivemos agora, e que agora também tem efervescência, mas de um outro não, há um radicalismo do discurso da extrema-direita, etc., mas naquele momento a situação era um pouco diferente, e apesar disso, né, com o neoliberalismo crescente, etc., esses professores não percebiam que no seu fazer pedagógico, ao promover uma hibridização discursiva, ao misturar as práticas, etc., eles acabavam corroborando aquilo que muitas vezes eles gostariam de combater, né? Que é um mecanismo muito interessante. Eu anuncio uma coisa, mas na verdade, pela minha prática, eu acabo fazendo outra coisa, muitas vezes porque eu não percebo aquilo que eu estou fazendo. Bom, mas tem um aspecto muito interessante, que já que estamos falando naquilo que se faz, né, do currículo substantivo. Esses professores são professores que atuam em cursos de licenciatura privados, né? Cursos de instituições privadas. Há uma passagem bem interessante, inclusive, que o professor narra que ele começa a atuar numa instituição cuja mantenedora, a dona da faculdade, era uma empresa, e aí no meio do caminho do seu percurso lá, a empresa muda de dono, muda de nome, e aí, ou seja, os estudantes entraram numa instituição, sairiam com um diploma de uma certa instituição, e na verdade eles concluem o curso em outra instituição. E naquele momento nós já vivíamos já uma redução do boom do ensino superior que se deu no finalzinho dos anos 90 e avançou um pouquinho na primeira década do século XXI, e evidentemente os cursos de ensino superior passam a disputar o seu cliente, né, o seu estudante. Os cursos de ensino superior privados, né, passam a disputar os estudantes, e os cursos vão adotando práticas na relação com seus funcionários e funcionárias. Entenda-se, os professores e professoras que são funcionários dos cursos, né, das instituições, como eu também sou funcionário da instituição, a professora Zéu, a Deise, a Jadiele, nós somos funcionários das instituições onde nós trabalhamos, mas nesse caso, estas instituições, e conforme ficou evidente na pesquisa, elas vão cada vez mais se ajustando, se adequando à lógica neoliberal. Ou seja, vamos reduzindo a carga horária dos professores, aumentando a quantidade de horas, né, na educação à distância, né, porque há uma permissão legal para que uma parcela dos cursos presenciais adote o ensino à distância. Há uma submissão desse funcionário, dessa funcionária àquela lógica, ou ele assume aquelas aulas, mesmo as aulas que ele não conhece, das disciplinas que ele não conhece, porque senão ele corre o risco de ser demitido. Se você que está ouvindo o vídeo já trabalhou na escola privada ou na instituição de ensino superior privado, sabe muito bem como essas coisas funcionam, né? Todo final de ano nós ficamos na expectativa se teremos aula no próximo semestre, no próximo ano. Então há uma disputa por isso, e obviamente ou você aceita, ou você sucumbe, ou você é demitido, ou você se demite, né? Então as relações são de meritocracia, as relações são de competitividade, as relações são de
de conquista do cliente. As relações são de tentar fidelizar os estudantes, porque se os estudantes não pagam a mensalidade, evidentemente não tem como, né, a instituição se manter e, claro, remunerar bem, né, de forma digna os seus funcionários, as suas funcionárias, e aí fica pouco espaço, né, num lugar como esse, numa realidade como essa, fica realmente pouco espaço para a gente pensar em desenvolver propostas curriculares críticas ou pós-críticas, né? Porque as pedagogias críticas e as pedagogias pós-críticas da educação física, elas se comprometeriam com uma análise dessa situação, ou seja, elas se comprometeriam com o desenvolvimento de uma reflexão que ajudasse os estudantes a compreenderem esse próprio contexto, né? Então, é claro que numa instituição em que numa instituição que mistura, né, em certo sentido, a licenciatura com o bacharelado, numa instituição em que há uma série de eventos e de acontecimentos, né, ou seja, o currículo substantivo, ele é recheado de práticas sedutoras ao entendimento da educação física vinculada à área da saúde, ao entendimento da educação física vinculada ao ensino esportivo, etc., fica bem difícil o professor, a professora, empreenderem um discurso curricular crítico ou pós-crítico. Ou seja, é interessante porque na fala dos professores que estavam mais simpáticos e com uma formação mais voltada para essas questões, eles falam, olha, eu estou sozinho, eu estou sozinha, não tem como lidar com... Ou seja, nessa avalanche de discursos que vinculam a educação física à saúde, nessa avalanche de discursos, né, baseados no mercado, baseados na estética, baseados no discurso do trabalho como personal trainer, do trabalho na academia de ginástica, né, e todo o glamour que isso envolve, sobretudo lá, né, no momento em que o estudo foi feito. Nesse âmbito, o professor ou a professora que defendem a perspectiva crítica ou a perspectiva pós-crítica, ou seja, os professores que têm uma leitura mais progressista do trabalho pedagógico, né, e compreendem a função social da escola, da educação e da educação física de uma outra maneira, eles acabam, né, sendo posicionados do lado de fora, né, ou seja, excluídos desse currículo, vamos dizer assim, né, desse currículo substantivo e sendo colocados lá de fora, ou seja, eles experimentam a solidão, eles se sentem sozinhos às vezes na sala do professor e na sala da professora. Então, qual é a alternativa que o texto apresenta, né, o artigo, a pesquisa apresenta? Que é muito importante que a educação física abra espaços para a circulação de outros discursos, né? E quando a gente diz um novo discurso, não é um discurso novo. Então, isto é novo, por isso isto é bom. Não é essa a ideia, porque senão seria uma aderência à lógica neoliberal, né? Aquela coisa do novo é sempre melhor. A ideia do novo discurso para a pessoa. Então, entender um novo significado é entender uma outra maneira de pensar uma determinada questão. Entender um novo significado para a educação física, para assim, olha, existem estas maneiras de entender a educação física, mas aquela maneira que você ainda não entendeu, aquela maneira com a qual você ainda não lidou, para você ela é uma nova forma de conceber a educação física. Então, na medida em que os currículos que formam professores e professoras de educação física criarem brechas, ou as pessoas criarem nesses currículos fendas, para fazer circular uma outra ideia de educação física, isso nós corroboraremos, né, a produção de identidades docentes mais alinhadas àquelas que querem pensar criticamente a sociedade em que nós vivemos e, quem sabe, formar sujeitos mais solidários, sujeitos mais comprometidos com a democracia, sujeitos que possam produzir um mundo de uma outra maneira, né? Não estamos felizes com o mundo que nós temos, com a sociedade que nós temos, queremos e desejamos uma sociedade com menos racismo, ou, né, que o racismo possa ser eliminado, né? Uma sociedade com menos xenofobia, ou que ela possa ser eliminada, com menos homofobia, ou que ela possa ser eliminada, etc, etc, etc. Nessa maneira de pensar, ou seja, se a gente for reduzindo, né, os discursos racistas, os discursos xenófobos, os discursos homofóbicos, os discursos
misóginos. Se a gente for reduzindo, ou seja, se eles aparecerem menos nas nossas falas, se eles aparecerem menos nas nossas escolas, se eles aparecerem menos nos nossos currículos, nós vamos eliminá-los, né? Então vamos acabar com essa forma de pensar, e a escola, evidentemente, ela tem, a escola e a educação sistematizada, a educação formal, elas têm um papel fundamental nisso. Então, fazer circular novos discursos é produzir as práticas corporais de uma outra maneira, produzir discursivamente a educação física de uma outra maneira, produzir discursivamente o papel da mulher, o papel das pessoas transgênero, o papel das pessoas com deficiência, o papel das pessoas negras, de uma outra maneira dentro dos currículos, né? Ou seja, que possamos encontrar pares, né, que pensem as práticas de uma outra maneira e que elas possam circular. Porque, infelizmente, né, aquela outra maneira de pensar a educação física, ela já desfruta de hegemonia na área. Ou seja, mesmo em 2023, né, mesmo passados 10 anos da pesquisa, e 7 anos da publicação do artigo, mesmo nós ainda identificamos, né, discursos que aproximam a educação física da perspectiva psicomotora, da perspectiva desenvolvimentista, da perspectiva esportivista, da perspectiva da saúde, nos cursos de licenciatura em educação física. Então, parabéns para a Deise e para a Jadiele, né? Espero ter contribuído com esse bate-papo com vocês, me coloco à disposição e, novamente, meus cumprimentos à professora Zenólia, a Zel, e cumprimentos pelo trabalho que ela vem realizando, um trabalho muito importante na Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em Educação Física e no Centro de Educação Física e Desportos, né? Uma instituição longeva e com enormes contribuições à educação física, em especial à educação física escolar. Um beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem muito.